um teste, porque eu acho que os requisitos eram, né, a questão de corpo, né, ser bem apresentável, né, tinha que ter realmente ali, né, beleza, né, enfim, não sei, era aquele padrão, né, assim, mulher que realmente chamaria a atenção. Então, foi só isso, porque na época que eu entrei, as meninas não tinham muito, não tinha muito espaço, elas não faziam reportagens ainda, né? Então, não teve nenhum tipo de teste para saber se sabia conversar, enfim, era só aparência mesmo. E aí, passei, fui aprovada. Entendi. E você entrou ali no auge do programa, né? Que estava assim, estourando de audiência e até, enfim. Queria saber como foi viver isso. Como sua vida mudou depois que você se tornou paniquete. Eu entrei numa época que ia muito bem, só que ainda não estava no auge, no auge. Então eu peguei a subida mesmo, sabe? Foi muito, muito legal, porque na época eu já assistia, eu já gostava, né? As pessoas já gostavam muito, então eu já admirava as meninas, né? Então estar ali, nossa, para mim foi meio que foi tipo um sonho, sabe? Porque quando eu cheguei lá, eu já admirava as meninas que eu ia trabalhar. Então eu cheguei, eu lembro que eu via, né? As meninas, quem estava lá já era a Samambaia, Dani Souza, a Dani Bolina já estava também, a Piu Piu, que é a Lise, é, eram elas as mais conhecidas. Então, eu já tinha elas como exemplo de beleza, né, de corpo, de tudo. Então, quando eu cheguei e eu me deparei com elas, eu fiquei, sabe, quando você parece que está vendo assim alguém, né, que você é super fã, né? Eu realmente era. Então, eu fiquei muito, muito feliz e logo já me entrosei com elas, né? Então, foi super legal. E aí, logo, o programa já começou a entrar nessa subida mesmo, assim, né? Então, uma matéria atrás da outra, que tinha mais audiência, e a gente acompanhava como era ao vivo, né? A gente acompanhava em tempo real como estava a audiência. Então, a gente via os comentários, eles comemorando, né? Diversas vezes que batia Globo, né? Passava da Globo. Então, isso era né? Era muito grande, né? Todo mundo queria passar a Globo, né? Então, foi a melhor fase, então era muito bom, principalmente as matérias que a gente fazia, né? As meninas começaram a gravar, eles começaram a colocar mais, né, nas matérias. Então, as nossas matérias sempre tinham muita audiência. Então, era muito legal. A gente batia pontos, assim, absurdos e era uma comemoração, assim, atrás da outra. Foi realmente a melhor fase. Qual foi o melhor, o que você mais se divertiu, assim, que você mais curtiu fazer, e qual foi o pior? Olha, eu vou te falar, a gente fez de tudo, tudo, tudo. É, eu não sei, é tão difícil lembrar, mas eu acho que tudo era sempre bem engraçado. O que eu não gostava era quando tinha que pular de algum lugar, sabe? Eu tenho medo de altura. E aí teve uma gravação que eles inventaram, que eles tinham visto um vídeo de um gringo louco que ele saltava de bungee jump na água e pegava um peixe com a mão. Mas eu acho que era fake esse vídeo, não era verdadeiro. E aí eles queriam reproduzir. E eu já não sei nadar, então assim, já tinha medo de altura, então foi assim, essa foi acho que a pior gravação, porque a gente tinha que saltar, né? E saltava na água. E aí batia um pouquinho na água. Entrava pelo menos assim, metade do corpo. E aí, meu, eu não conseguia segurar a respiração, engolia água, e aí teve que fazer mais de uma vez, e eu apavorada com medo de altura. Essa foi a pior para mim, mas o resto, as outras, assim, era mais tranquilo. Se não tivesse que pular de nenhum lugar, para mim estava bom. Então, eu nunca tive problema de comer besteira, eu como sem problema. Então, isso não me afetava, assim. Era só isso mesmo, de altura. Essa acho que foi a pior para mim. Eu lembro que muitos desafios eram físicos, assim, dolorosos mesmo. Lembro que você uma vez levou dardo no bumbum, né? Virou um alvo de dardo. Teve na época do Antônio Nunes, vocês precisavam trocar tapa, Foi, nossa, tinha uma menina. coisa assim, um desafio físico, né? Tinha. E eu gostaria de saber assim, o que passava pela sua cabeça quando você
tinha que fazer essas coisas, né? Como é que era essa situação? Vocês levavam numa boa? Era chato? Enfim. Não, pior que a gente levava, sabe? Assim, hoje, é claro que as coisas mudaram muito, muito, muito. Os limites são outros, né? Então, assim, não caberia de forma nenhuma. Mas na época era normal. Então, era divertido, as pessoas gostavam, as pessoas riam. Enfim, são comportamentos que mudam, são épocas, eras diferentes, né? Então, é muito difícil a gente julgar, né? Só que aquilo pra gente ali no momento tava engraçado, né? É claro que doía, então até que essa questão aí de bater na perna, né? Eu tinha esquecido completamente disso e há pouco tempo eu vi esse vídeo que me marcaram no Instagram. Eu falei, gente, eu não lembrava disso, né? Aí eu fiquei assistindo e falei, cara, que dor, né? Então, assim, eu lembro que essa gravação foi mais complicado porque a gente tinha amizade, então a gente se gostava, né? Nós, as meninas. E ter que fazer isso uma na outra era ruim, né? Porque você falava, amiga, desculpa, vou ter que fazer, sabe? Não tinha nem como ter raiva, né? Se eu não me engano, foi a Dani que deve ter me dado um tapão, e a Dani era a mais forte de todas, assim, e a minha melhor amiga ali, né? Então não tinha nenhum tipo, a gente não se desentendia por causa disso, a gente sabia que era a gravação, enfim, e não tinha nenhum problema. Mas era super dolorido, ficou super marcado. Essa dos dardos foi numa gravação que a gente fez em Los Angeles com o pessoal do Jackass. Então, assim, o Jackass sempre foi meio que o modelo, né, para o Pânico, né? Os caras eram muito loucos e, assim, o Pânico era um Jackass, o Pânico era um Jackass brasileiro, né? Então, a gente foi entrevistar os caras e, se eu não me engano, acho que algum deles tinha feito isso de levar o dardo no bumbum, e aí eles fizeram comigo. E não chegou a entrar o dardo, mas bateu assim e dava aquela machucada, né? Deu aquela furada. Então, cara, era muito louco, porque ver mulheres, né, bonitas, né, com os corpos mais admirados, fazendo essas coisas muito loucas, isso era o que fazia sucesso na época. Então, fazer o quê, né? Era o que o povo gostava, era o que dava audiência. Enfim, foi bom para aquela época. Ponto. O dardo bateu. Não chegou a machucar, né? Mas dava uma espetadinha, né? Então, enfim, isso era muito louco, porque as pessoas. Era isso que chamava atenção, né? Mulheres bonitas, né? Com os corpos mais, né, desejados, invejados, fazendo umas loucuras que nem homem tinha coragem de fazer. Então, esse era o sucesso do negócio, né? Enfim, coisas que não seriam cabíveis no dia atual, mas a gente tem que aceitar que era legal naquela época, todo mundo deu risada e ponto, né? E foi. Aquela época foi bom, hoje não daria mais. Tinha muita pressão estética sobre as paniquetes nos bastidores? Uma pressão em relação ao corpo, manter o corpo? Olha, até onde eu sei, todas entraram ali já, elas foram escolhidas pela beleza. Então, assim, né, já estavam ali, elas tinham que ser aquele modelo de beleza, né, de rosto, de cabelo, de corpo, enfim. Eu acredito que tinha uma pressão, com elas mesmas, claro, né? Porque, pô, eu preciso estar bonita, eu preciso ser esse padrão, né? Enfim, só que acontecia também de ter algumas meninas que se sentiam mal, porque, por exemplo, a gente teve problemas de pessoas que falavam pra gente: ai, hoje você tá inchada, ai, não, hoje você tá com uma espinha, porque tem uma marca que, enfim, acontecia isso, sabe? Só que cada uma lidava de uma forma. Tinham meninas que ficavam mal, choravam. Eu sempre fui muito mais brutona, sabe? Assim, então eu não me importava. Ah, tá bom, quer falar, fala, enfim. Não tenho o que fazer com essa espinha, não tenho o que fazer com. Sabe? Então, assim, era uma época de muito machista. A gente sofre até hoje com o machismo, e imagina lá atrás. Então, assim,
O machismo era absurdo, 100%, não tinha nenhum tipo de... as mulheres não tinham nenhum tipo de prioridade, então era dessa forma que o mundo vivia, então não era só ali, né? Não era só no Pânico. O machismo, ele reinava no mundo inteiro, no Brasil inteiro, em todos os aspectos, em todos os trabalhos, e ali principalmente. E todo mundo assistia e via como era. Todo mundo achava legal, todo mundo dava risada, ponto, é o que eu sempre falo. São épocas. Então, uma época em que as brincadeiras pesadas eram aceitas e as pessoas davam risada. Nós éramos tidas como exemplo, né, de corpo e de perfeição, então cada vez você quer estar melhor, você quer estar com um corpo melhor, enfim, e isso realmente acaba, para quem não está realmente feliz, né, então acaba afetando, né, de alguma forma. E a relação com o público? Você era muito tietada nas ruas? Existia também algum tipo de assédio? Como era isso? Ai, era muito, muito. Nossa, a gente pegou, né? Como você falou, né? Era a maior fase, então a gente realmente ficou muito, muito famosa, de forma que assim não tinha como frequentar lugares públicos, né? Como eu frequentava antigamente. Mas eu não sei se as pessoas sempre me viram assim, tipo, ela é grandona, né? Porque eu sempre fui a maior delas. Então eu tenho uma coisa que o povo sempre teve medo de mim, sabe? Então ninguém chegava abusando ou, né, vindo para cima. Isso não acontecia de jeito nenhum. E a minha sorte, assim, né? O legal é que a maioria dos meus fãs sempre foram mulheres, né? Pela questão de admirar, né? E muitas entraram nessa onda do fitness, do treino, né? De dieta. Então, quem realmente vinha para tirar foto, a maioria era mulher. Claro, tinha muitos homens e tal. Só era mais complicado quando a gente gravava em lugares assim, tipo lugar de futebol, né? Estádio, com torcida. Então, assim, quando envolve um público assim, né, mas que está lá alterado, torcendo, bebendo, né, algum tipo de festa, às vezes era mais complicado. Mas a gente sempre ia com seguranças, né? Existiam seguranças das gravações e nunca aconteceu nada assim, nenhum problema de me pegarem ou, né, acontecer algum tipo de assédio mesmo assim. Então, era uma coisa boa, no geral era bem gostoso. Bacana. A gente estava falando agora dos bastidores, desses comentários sobre o corpo que às vezes rolavam. E eu vi você dizendo também num podcast recentemente que você sentia que às vezes rolava um assédio ao contrário. Era disso que você estava falando? Desse tipo de comentário, assim, meio para... Ah, sim. É que o meu caso, eu era muito diferente das outras. E na minha época não tinha mulher forte, musculosa na TV. A última, né, que assim, a mais famosa de todos os tempos tinha sido a Feiticeira, né, a Joana Prado. Depois dela não veio outra, eu fui a primeira. Então, existia uma coisa meio que as pessoas olhavam torto, não achavam tão bonito. Então, porque é muito masculina, porque parece homem. Então, o meu corpo, o meu tipo de corpo, até hoje tem gente que não gosta. E acha masculino e não admira. E tudo bem, é gosto, né? E lá na época também, a maioria das pessoas que trabalhavam lá não achavam bonito. Então eu nunca sofri com pessoas querendo me assediar ou, né, querendo se aproveitar de alguma forma. Na verdade, era o contrário. Eu era mais assim, tipo, não, mas aqui não é muito bonito. Esse corpo aqui não é muito, né? Enfim, então, para mim, nunca tive nenhum problema. Então, não, foi realmente ao contrário. Eles não me achavam a mais bonita ou das mais bonitas. E algumas ex-paniquetes, como a Gabi Levinte, elas já falaram algumas vezes que sofreram assédio sexual ali nos bastidores, assédio moral. Vocês viam algum tipo de situação assim com outras meninas? Como é que Não, é? qual foi? Quem foram as meninas que falaram? Eu vi Carol Dias Ah, e Gabi Levinte
Tá, falando então sobre isso. elas não trabalharam comigo, não foram as paniquetes principais, né? As principais foram eu, a Dani Bolina, a Samambaia, Nicole Baus, né? Teve a Babi também, a Piu Piu. Então, nós somos o primeiro, né, elenco, assim, o elenco principal. As outras meninas vieram depois. Então, eu posso falar por mim e pelas meninas que estavam comigo, e eu tenho certeza que todas que você falar dessa época não tiveram nenhum problema, a gente se dava muito bem, e tem pessoas que a gente gosta e admira até hoje, por exemplo, Bola, amo de paixão, estive no podcast dele, do Carioca, há algum tempo atrás. O Bolinha, né, que gravava muito com a gente, que era o produtor, mas ele era bem conhecido, então ele tinha aquele jeito brutão dele, só que eu não tenho nada para falar, porque eu realmente gostava muito dele, então eu acho que não posso dizer pelas meninas, né? Pode ter acontecido, outras pessoas vieram depois, né? Trocou tanto o elenco quanto a produção, então mudou tudo, da minha época para a época dessas outras meninas, então eu acredito no que elas falaram, se elas passaram por isso, provavelmente deve ter acontecido, mas na minha época e com as meninas que eu trabalhei, a gente nunca passou por nada disso. Perfeito. E a sua saída do programa? Você saiu depois que você teve uma briga, né, uma discussão com a Nicole. Como foi essa situação? Como foi esse momento de sair do programa depois? Olha, hoje, vendo assim, né, depois, até que eu fui analisar depois de alguns anos e pensando, a gente até ri de algumas coisas, mas na época foi muito sofrido para mim, porque eu ainda era muito menina, sabe? Então, era um monte de meninas ali, muito novas, e eu, por exemplo, não tinha experiência nenhuma de TV, de público, então tudo era muito novo, e eu vejo que ela também era super imatura, ela veio do interior, sabe? De uma cidade menor e super simples, uma menina super simples, e você chegar assim num lugar, né, tão gigantesco, com tanta pressão e tanta coisa acontecendo, você comete erros por imaturidade, sabe? Por besteira. Então, briguinha de menina, sabe? Coisa boba, que hoje você vê e fala, nossa, gente, para que a gente foi brigar por causa disso? Enfim. Então, eu tenho certeza que ela se arrepende de coisas que ela falou na época, assim como eu também. A gente não tinha maturidade para, né? A gente discutia pelo Twitter, uma alfinetava a outra, sabe? Besteira que hoje eu, como mulher, e ela também, com certeza a gente, se tivesse qualquer problema, uma chamaria a outra e conversaria nos bastidores, tentaria, né, resolver da melhor forma, mas a gente não teve maturidade e também a gente não teve pessoas dispostas a ajudar. A nossa briga foi muito inflamada, sabe? Então eles usaram isso para, né, aumentar a audiência, porque tudo funcionava, né? Para o público era legal ver briga, né? As pessoas gostam, por exemplo, de assistir a Fazenda, porque tem um monte de briga, o público adora ver briga, então briga da audiência, então foi muito inflamado, sabe? E é uma pena, porque as duas eram muito importantes ali, né? E eu acho que a gente poderia ter, né? Ela voltou depois que eu saí, né? Que bom que, né, deu certo para ela. Só que eu vejo tudo como uma renovação de ciclo, sabe? Eu saí, eu fui para outro lugar, eu fui para Legendários, enfim. Então, é vida que segue e as coisas acontecem como elas têm que acontecer, sabe? Na época eu fiquei muito triste, porque eu amava trabalhar lá, não queria sair. Mas foi a vontade de Deus naquela época. E hoje, com certeza, seria diferente. A gente tem outra cabeça. Eu vejo que ela está super bem também, né? Com as coisas dela. Enfim, então não faríamos igual, certeza. Entendi. E você fala muito de saúde mental, né? E você já contou aqui um pouquinho. Você Ele já tem que contou, ficar em cima, entendeu? você já contou que você foi diagnosticada com depressão ali meio na época do pânico, né? Você Sim. recebeu algum tipo de apoio do programa? Não, porque na verdade, é, essa época também, esse assunto de depressão, de ansiedade, de, né, problemas psicológicos,
não era tão falado como é hoje, né? Então, as pessoas não tinham acesso a informações. E para ser bem real com você, eu nem eu sabia que eu estava passando por depressão. Então, eu já fazia uso de remédios para ansiedade, e com o tempo eu desenvolvi a depressão, mas isso se estendeu depois do pânico ainda, então isso se continuou por muitos anos. E eu nem cheguei a me abrir com as pessoas lá, sabe, para, né, comentar que eu não estava bem, eu não me abria com ninguém. Então, eles não chegaram a saber que eu estava com algum tipo de problema. Então, por isso que eu não recebi apoio, mas é porque eu realmente não expus para ninguém. Era um assunto muito pessoal, então não era uma coisa que eu me sentia confortável de falar, sabe? Então ninguém teve conhecimento na época. Queria saber também qual que era a melhor parte de ser paniquete e qual que era a parte mais chata, qual que era a pior parte. Nossa, olha, eu acho que tem muita coisa boa, sabe? Eu acho que era um preço muito alto que a gente pagava pelas, pelas aventuras que a gente, né, vivia, os desafios que tinha que fazer ali. Então, a gente tinha que ser mulheres corajosas, ponto. Então, assim, o que eram as paniquetes? Mulheres bonitas, né, com um corpão, que, né, a audiência, os homens queriam ver ali, porque estavam de biquíni e tal. Só que elas eram todas, né, corajosas, faziam as maiores loucuras. Então, isso eu acho muito legal, porque, poxa, de qualquer forma já mostrava a força da mulher, né? Então já tinha aquela coisa de empoderamento sem a gente saber, sem falar disso, que naquela época não se falava disso, mas já tinha isso. Então é uma coisa que que mudou a minha vida no geral, sabe? Porque ali eu falo assim que quem viveu ali e passou por aquilo, as meninas, né? Porque a gente sofria muito mais, fazia os desafios. A gente, quem passou por aquilo, qualquer outra coisa é muito fichinha, sabe? Porque era tudo bem. A gente passava medo, passava frio, passava calor, passava sono, passava tudo, tudo. Assim, era muito louco, sabe? Ficava de biquíni na neve. Então, e a gente era muito, né, durona, as mulheres duronas, assim. Então, isso é uma coisa que mudou, sabe? Isso me mudou por completo na minha vida, sabe? Me fez ser uma mulher muito forte. Eu tenho muito orgulho, porque nós fomos, assim, as mulheres mais admiradas, conhecidas. A gente, né, tinha público gigantesco, a gente lotava lugares de pessoas que iam para assistir a gente, para ver a gente. Então eu tenho muito orgulho, sabe? Mas é o que eu falo. A gente teve que abrir mão de muita coisa, como eu, no caso, né? Eu vivia numa loucura de gravações e era muita coisa. Além das gravações, a gente trabalhava muito, porque, como, né, a gente era super conhecida, a gente fazia muitos trabalhos, muitos. Então, cada dia a gente estava numa cidade diferente que contratavam a gente. Um evento de tal coisa, um desfile, uma loja de suplemento, uma academia. Então, cada dia a gente estava num lugar e ainda juntava com as gravações. E aí virava noites, né, indo de uma cidade para outra. Era igual turnê de cantor. Então, era desse jeito. Era uma vida muito louca, né? E isso impossibilitava de você ter até relações, né, com as pessoas, deixava de viver aniversários com família e tal. Então foi uma época assim, essa era a parte ruim, de você nunca estar disponível para a sua vida mesmo, sabe? Pessoal. Então, eu abri mão de tudo, de vida pessoal, de divertimento, mas também foi uma escolha minha, porque eu tinha um objetivo, eu queria construir minha carreira para eu estar tranquila depois, como eu estou hoje. Hoje eu estou mais tranquila, mais livre, eu tenho uma vida mais tranquila. Então, eu tive esse objetivo. Então, eu acho que eu tive uma mega oportunidade que eu soube aproveitar muito bem. E eu sempre vou ter muito orgulho, muito, porque eu, né, inclusive na época, ganhei uma eleição da revista VIP como a mulher mais sexy do mundo. Então, poxa, é um mega feito, né? Então, eu sempre vou ter muito orgulho e lembrar, assim, com muito carinho dessa fase. Pena que passou.
E naquela época, as pessoas tinham uma imagem assim da televisão de que era uma coisa de muito glamour, né? Tinha glamour em ser paniquete? Ah, eu acho que sim, sim, tinha. Nós sempre fomos meninas muito, muito humildes, né? Eu não falo nem a humildade, eu digo de ser mulheres acessíveis, né? Nós viemos de famílias simples, todas, né? Algumas até mais pobres, né? De lugares mais simples ainda. Eu vim de uma família simples também, né? Mas minha mãe e meu pai, né, fizeram o que eles puderam por mim, então a gente tinha esse glamour da fama, que a fama traz, né? As pessoas te colocam num pedestal, né? Te admiram, né? As pessoas choram por você e, nossa, te enxergam como uma deusa, sabe? Só que nós sempre fomos. Quando as pessoas conheciam a gente, viam a simplicidade que a gente tinha, né? De comer sentada ali no chão, uma marmita de qualquer coisa que fosse, né? Dormir onde tivesse que dormir, né? Precisa sentar aqui no chão, tem que andar no ônibus, tudo, tudo. Então a gente era muito, muito, né, simples assim. Oi, tá ouvindo? Então, é que deu uma piscadinha aqui. Então, tinha o glamour, né, da fama, porque a fama tem essa, né, essa imagem, mas eu, por exemplo, assim, eu e algumas que eram mais próximas a mim, a gente não se via assim. A gente nunca se enxergou, nossa, porque eu sou maravilhosa. Não, a gente era tudo menina, sabe? Menina moleca. E eu acho que eu sou assim até hoje, mesmo jeito. Você tá falando dessa que vocês vieram, né, de, enfim, que eram meninas humildes. Quando foi assim que você percebeu que você estava assim, de fato famosa, sabe? Teve alguma situação ali que foi o que virou Teve, ali para você? teve. Foi engraçado, porque eu entrei no programa e aí demorou uns meses, né, para as pessoas começarem a se habituar com, né, com a minha presença e começarem, né, me enxergar ali. Aí eu lembro que depois de um bom tempo eu fui na 25 de março, que eu sempre ia, né, quando eu não era conhecida, e essa vez que eu fui lá, eu não consegui andar livremente, né? As pessoas já vieram conversar e já vinham tirar foto, e foi engraçado, porque eu falei, gente, nossa, que loucura, né? Aí eu comecei a ver que nos lugares que eu ia, as pessoas já olhavam, já se perguntavam, né? E tem aquela, né, aquela coisa assim. E aí eu fui vendo, mas essa vez me marcou bastante. Foi a primeira vez, né? Que eu vi assim o impacto, né? Mas foi muito legal, né? Receber o carinho das pessoas, foi muito bom. Entendi. E hoje você tem contato com o elenco do Pânico e com as outras paniquetes? Como é a relação de vocês hoje, assim, depois de tantos anos? Eu não tenho contato próximo, mas eu sigo muita gente nas redes sociais, né? Como eu falei, eu tive há pouco tempo no podcast do Bola e do Carioca. Tô sempre vendo as notícias, né? Eu vejo mais as meninas porque eu sigo, né, várias. Sigo a Dani Souza, a Bolina, né, que casou, tá morando fora do Brasil, com a Neném. A Lizzie eu também sigo. É, algumas meninas que vieram depois, que eu não trabalhei com elas, também tenho contato, a gente se segue, fizemos alguns trabalhos juntas depois. Então eu acompanho mais de perto as meninas mesmo. A gente se vê sempre ali pelo Instagram, se encontra em alguns eventos, né? Então é mais com elas mesmo. E recentemente no seu Instagram eu vi que você fez ali, porque alguém te perguntou alguma questão de mudança na aparência e você fez ali uma comparação de você na época do Pânico e você hoje. E eu vejo que muitas pessoas acabam realmente comentando, né, na questão da mudança de aparência de vocês, pela passagem do tempo, Sim. enfim. Como É. você lida com esse tipo de comentário? Eu acho engraçado porque eu tenho certeza, certeza, eu me vejo exatamente igual, né? A única mudança para mim é, claro, o cabelo, que eu tinha um cabelo branco na época, né? Tão loiro que era branco. Hoje eu tô totalmente morena, né? E a mudança é mais pelo tempo, por envelhecer, só que eu não me sinto envelhecendo de forma ruim, falando, sabe? Ah, nossa, eu estou com aparência velha. Não, eu acho que eu estou muito melhor, eu me sinto muito melhor.
mais natural, sabe? Eu acho que a mulher depois dos 30 e pouco, eu acho que ela fica mais segura, mais confiante, e a beleza é muito mais bonita, sabe? Então, eu até postei essa foto mostrando que não tinha diferença, a diferença era a cor do cabelo, né? E a maquiagem muda muito, né? A maquiagem que eu usava na época era uma maquiagem mais carregada, né? Umas cores mais, né? Que a gente achava lindo e hoje a gente acha estranho. Então, são essas diferenças. Mas eu acho que a maioria das pessoas, né? Todo mundo, na verdade, que fala sobre isso, né? Dessa forma ruim, é para ofender, quer de alguma forma, né? Deixar me colocar para baixo. E comentam só para querer encher o saco, sabe? Porque não tem tanta diferença. E a diferença que tem são os anos que passaram e é normal, a gente muda, né? E, na sua opinião, assim, qual é a marca que o Pânico deixou na televisão e a marca que as Paniquetes deixaram na televisão, assim, o legado, a influência do programa e das Paniquetes? Eu acho que é uma marca gigantesca, gigantesca, assim. O Pânico foi um gigante, né? Assim, fez história na TV, ultrapassou todos os limites de tudo, né? Dentro de uma época em que era tudo aceito, né? Enfim, mas também depois trouxe questionamentos, né? Eu acho que abriu espaço para que as pessoas começassem a ver que também não era tudo que dava para aceitar, não é tudo que é legal, não é qualquer coisa que você pode zoar, né? Então, abriu espaço para esses questionamentos também. Mas eu jamais vou falar, eu não tenho como falar mal, porque eu fiz parte daquilo, sabe? Então, não importa o que tenha acontecido lá, todas as coisas ruins, né, que foram feitas, foi aceito pelo público naquela época, porque era normal. Então, assim, como tudo evolui, as pessoas evoluíram, né? O programa deixou de ser viável, tanto é que hoje ele não existe mais, né? Então, se existisse, teria que ter uma mudança absoluta ali, mas foi sucesso absoluto naquela época e ponto. Isso ninguém pode negar. E eu tive a sorte de fazer parte dessa fase, né, gigantesca, e me tornei também tão gigante quanto, graças a eles, graças ao programa, né, que me permitiu ser quem eu sou hoje. Então, eles me descobriram, eles me colocaram ali, eles me deram a visibilidade para que eu seguisse a minha carreira e conseguisse construir o que eu sou hoje. Então, eu sou a Juliana Salimene, pessoa, mas eu sempre vou ser a Juju, do Pânico, sempre. E sempre vou ter orgulho disso e vou levar para o resto da vida. E para o futuro, quais são os seus planos agora, profissionais, de vida, enfim? Olha, eu acho que eu pretendo ficar trabalhando mais com a internet, que é o que eu faço hoje, né? Então, assim, o bom é que as redes sociais viraram a nossa TV, né? Então a gente consegue estar ali para o público 24 horas por dia e eu consigo trabalhar com isso. Então, eu pretendo continuar. Agora eu estou voltando para o carnaval, né? No próximo ano. Então, eu vou ser coroada daqui uma semana, né? Como rainha de bateria da Barroca da Zona Sul, aqui em São Paulo. Então, eu vou estar bem presente, né, no carnaval, né, em todas essa parte, assim. E estou começando agora também a investir na parte de empresária, né? Eu acabei de lançar um produto, um iluminador corporal, né? Um brilho maravilhoso, que mulher adora. Então, eu sempre usei muito isso, né, na minha vida, né? Na TV, nas fotos. Aí eu criei o meu, que chama Shine Skin. Então, eu estou querendo ir por esse lado, né? Lançar esses produtos. E eu vou ficar mais ou menos nisso, né? Eu não tenho planos de voltar para a TV. Se aparecer algum convite, pode ser, né? A gente considera, mas eu acho que eu estou bem assim e pretendo no ano que vem já pensar em formar minha família, né? Ficar mais nessa vibe assim mesmo, mais tranquilinha. E uma última coisa, você comentando agora, né, que está investindo nessa parte mais empresária, me veio uma dúvida. O Pânico, ele trouxe assim uma segurança financeira boa para você?
eu ouço, às vezes, algumas paniquetes falarem que na época o salário era baixo, mas vocês ganhavam muito com presença. Como é que era essa questão financeira, sendo paniquete? Olha, um dos maiores motivos que eu queria estar ali e não queria sair era exatamente por isso, porque lá a gente não ganhava bem financeiramente lá, né? As gravações eram um valor muito baixo comparado ao que, né, pessoas contratadas de TV ganhavam. Mas era exatamente isso, a exposição era gigantesca, então a gente era todos os dias tinha um evento, então tinha um desfile, né, uma inauguração de academia, então a gente trabalhava muito, então é daí que vinha, né, o nosso dinheiro, campanhas de marcas famosas, de roupa, então, estando ali, era uma mega exposição e era a nossa garantia de estar trabalhando. Então, por isso que a gente fazia tanta questão de estar ali, sabe? E com certeza, né, foi ali que eu consegui iniciar tudo, né, na minha vida. Comprar meu primeiro carro, o primeiro apartamento, e a partir dali, né, e claro, crescendo. Mas tudo que eu conquistei começou ali. Fez toda a diferença da minha vida. Eu não teria conseguido nada se não fosse por causa do programa. Qual?